Olá, bom dia. Eu sou Jonas Luiz da Silva Vieira de Capuí. Hoje, dia 30 de novembro de 2016, eu estou aqui direto no Jardim do Éden. Esse mesmo horário que eu faço a gravação todos os dias para o YouTube. E na minha fala de hoje eu vou começar falando do caso Temer versus Marcelo Celero. Depois eu prometo, eu vou falar de filosofia. E no final desta nossa conversa você vai aprender um pouco sobre o mito e filosofia. Vou falar sobre os problemas éticos e política da filosofia e compreender que na ética a liberdade, a emancipação e o dever para uma vida melhor, para um mundo melhor. Na primeira parte, eu acho que nunca o mundo e o Brasil precisaram tanto de filosofia. O ex-ministro da Cultura, Marcelo Celero, diz que foi enquadrado pelo presidente, que pediu para ele construir uma saída sobre os interesses pessoais do seu ministro pessoal lá no caso daquele prédio da Bahia. O Palácio do Planalto afirma que Temer apenas buscou arbitrar conflitos entre os ministros, como se isso fosse o papel do presidente da República num momento igual a esse, com o povo na rua, querendo invadir lá o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, e gente querendo que o presidente Temer vá governar no quinto dos infernos. Eu nunca pensei que um dia na minha vida eu fosse defender o ex-ministro da Cultura, por causa daquele caso do Ministério da Cultura, mas perto do seu presidente Temer. Ele me parece dizer a verdade, enquanto Temer me parece mentir, dissimular, disfarçar, ameaçar e tentar enquadrar o seu ex-ministro, construindo uma história para desmoralizá-lo perante a opinião pública. Como é que o seu presidente Temer tem a coragem de pôr suspeita em uma gravação de sua conversa, que ele mesmo gosta de gravar, ele mesmo falando e mandando pelo WhatsApp, sua própria voz se exibindo, como ele fez naquela gravação antecipada de um discurso quando ele achava que iria sentar na cadeira da presidente. A cara de pau desse presidente de plantão é inacreditável. Aquele sorriso aleivoso, sorumbático, é de lascar. Ele não me representa, eu não votei nele, nem pedi para ele, na calada da noite, durante anos, desejar o que não era dele, sem consultar o povo. O cargo de presidente da República, acho que para ser presidente e sentar naquela cadeira, bem ou mal, o cara deve ser colocado lá pelo povo e pelo voto direto. Ele tem que ser submetido à vontade popular. Eu, quando trabalhei na TV Verdes Mares, em Fortaleza, lá pelos anos 80, um médico chinês me fez uma visita e me deu um livro chamado Diagnóstico Visual do Homem. Eu ainda tenho ele aqui na minha estante. Eu estudei esse tema e eu sou capaz de ser simpático, como um cidadão mesmo, e sem eu nunca ter me encontrado com ele, apenas por vê-lo falando na televisão, pelos seus gestos, pela sua fala, e se ele for digno da minha confiança. Por isso eu tenho votado em tantos candidatos. Mas o seu presidente Temer, seu amigo, nada do que ele diz, nada do que ele fala, a maneira como ele se expressa, me dá náuseas, me causa ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco, como diz os versos de Augusto dos Anjos, o poeta paraibano, em seu Eu e Outras Poesias. E hoje
eu vou deixar aqui os versos de Augusto dos Anjos em homenagem que faço publicamente a Marcelo Calero, pela sua coragem de enfrentar o pior presidente que o Brasil podia ter num momento tão crucial para a nossa democracia. Depois da presidente Dilma ter saído, que fizesse uma eleição nova. Parabéns pela sua coragem de gravar o Temer, porque se você não tivesse feito, tinha centenas de mentirosos lá no Palácio do Planalto falando mal de você por ordens do presidente deles, porque meu presidente ele nunca será. Dedico, pois, os versos íntimos para Marcelo Calero. Vês quem assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro, um beijo, amigo. É a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causar ainda pena à tua chaga, apedreja esta mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Olha, pessoal, eu fico tão irritado quando vejo esse cara, esse maldito presidente Temer, que para me acalmar eu preciso, e hoje eu vou falar sobre filosofia. Eu sou o Jonas Luiz da Silva, de Capuí. E falando de filosofia, qual é a sua origem? Essa nossa conversa faz parte dos grandes temas abordados nesta série sobre educação à distância de quarta geração, das civilizações hebraicas, gregas e romanas até os dias atuais, que eu estou gravando aqui direto da Academia Lato Sensu do Instituto e Capuí Filmes. A origem da filosofia, filo, que é igual a amizade, sofia, que é igual à sabedoria. A sabedoria pertence aos deuses, mas os homens podem desejá-la, tornando-se filósofos, disse Pitágoras no século V a.C. O filósofo é movido pelo desejo de observar, contemplar, julgar e avaliar, pelo desejo de saber. A filosofia é grega e busca um conhecimento racional, lógico e sistemático da realidade natural e humana. Busca a origem e causa do mundo e suas transformações. Busca a origem e causa das ações humanas. Busca a origem do próprio pensamento. E o que é um mito? A origem da palavra mito vem do grego mitos, igual a mirtel, narrar, e mirtel, designar. Verdade é o poeta enviado dos deuses e revelação divina. Como o mito narra a origem do mundo e de tudo que nela existe, é a pergunta que se faz. Ora, pela decorrência das relações sexuais entre forças divinas pessoais, por rivalidade de uma aliança entre os deuses que fez surgir alguma coisa no mundo, por recompensas ou castigos que os deuses dão a quem os desobedece e a quem os obedece. Não tem saída. Por isso que é necessário as cosmogonias, que é a agonia, nascimento, cosmo, mundo organizado, e teogonias, agonia mastéus, que são os seres divinos. A filosofia, percebendo as contradições e limitação dos mitos, foi reformulando
e racionalizando as narrativas míticas, transformando-as numa outra coisa, numa explicação nova e bem diferente. Por isso que é importante você entender um pouco essas diferenças entre filosofia e mito. Mito fixa a narrativa no passado. Filosofia se preocupa em explicar como e por que no passado, no presente e no futuro. O mito narra a origem através de genealogias e rivalidades ou alianças entre forças divinas sobrenaturais e personalizadas, Urano, Ponto, Gaia. A filosofia explica a produção natural das coisas por elementos e causas naturais e impessoais, céu, mar, terra. O mito não se importa com contradições, com o fabuloso e o incompreensível. Autoridade e confiança religiosa do narrador. Já a filosofia admite contradições, fabulações e coisas incompreensíveis. Exige explicação coerente, lógica e racional. E cuja autoridade vem da razão, que é a mesma em todos os seres humanos, e não na pessoa do filósofo. Mas essa história do mito evoluiu. E hoje, as manifestações míticas são forma de encarnações dos desejos inconscientes humanos. São criados mitos para responder a esses desejos, quais a razão não pode preencher adequadamente. Também pode-se encontrar manifestações que são heranças do passado mítico da humanidade. Exemplo de manifestações míticas: aqueles que são inventadas pelos desejos inconscientes, que existem todos nós. Um exemplo é a vontade inconsciente de que o bem vence o mal. Aqueles que são encarnações do nosso desejo de segurança. Por exemplo, os heróis nas histórias em quadrinhos, que agora todos se transformaram em grandes produções cinematográficas hollywoodianas e são gerados pela nossa vontade de proteção ideal e imaginária. Aqueles personagens que são encarnações de tudo aquilo que gostaríamos de ser. A gente sai do cinema feliz, se colocando no papel daquele herói. E os meios de comunicação também mexem com esse imaginário das pessoas, apresentando artistas, esportistas, como sendo fortes, saudáveis, com a profissão de sucesso, ricos, felizes. Não tem nada na vida deles que não seja prazer, amor, sucesso. Aqueles que foram herdados por nós, também por nossos primitivos, como é o caso dos rituais de passagem. Um exemplo são as festas de formatura, do Ano Novo, os bailes, né, de 15 anos, que representam quase tudo semelhante a rituais do nosso povo primitivo, dos nossos índios, por exemplo. Mas agora vamos falar sobre os problemas éticos e políticos na filosofia. Problema político? Sim, problema político. O Estado, sociedade e poder e as várias questões que se apresentam. Entre elas a questão da democracia, a questão da constituição da cidadania, a questão do justnaturalismo e contratualismo, a questão do poder. E para você entender um pouco isso, precisa ler como referência Aristóteles, Hobbes, Locke, Rousseau, Maquiavel e Habermas, que são autores que você precisa ler para melhor compreender o mundo em que vivemos.
que você não se torne analfabetos políticos. O analfabeto político, sim. O pior analfabeto continua sendo o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o que é o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio, que depende das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito, dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que a sua ignorância política, dela nascem a prostituta, o menor abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra e corrupto. E lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Assim escreveu com maestria o analfabeto político, um carinha chamado Bertolt Brecht. Adivinhar assim na porra, né? Podemos falar de política como a arte de governar, de gerir os destinos da cidade. Aliás, etimologicamente, política vem de polis, cidade. A palavra democracia vem do grego, demos, povo, e kratia, de kratos, governo, poder, autoridade. Historicamente, consideramos os atenienses o primeiro povo a elaborar o ideal democrático, dando ao cidadão a capacidade de decidir os destinos da polis, cidade, estado grega. Povo, habituado ao discurso, encontra na ágora, praça pública, o espaço social para o debate e o exercício da persuasão. Porém, vários eram excluídos do direito à cidadania e poucos tinham objetivamente o poder. O ideal democrático reaparece na história com roupas diferentes, ora no liberalismo, ora exaltado na utopia rousseauiana, ora nos ideais socialistas e anarquistas. Nunca foi possível evitar que, em nome da democracia, conceitos abstratos, valores que na verdade pertenciam a uma classe apenas, fossem considerados universais. A Revolução Francesa se fez sobre o lema igualdade, liberdade, fraternidade. E sabemos que foi uma revolução que visava interesses burgueses e não populares. No mundo contemporâneo, tanto os Estados Unidos como a Rússia se consideram governos democráticos. Imagina como isso vai se dar agora, de um lado Trump, do outro lado Putin. Um Trump contra um Putin contra um Trump. Vai ser muito engraçado acompanhar essa história nesses 4 primeiros anos do governo americano. Mas se a política significa o que se refere ao poder, na democracia, onde é o lugar do poder? O que caracteriza os governos não democráticos é que o poder é invertido numa pessoa e investido nela, que pretende exercê-lo durante toda a sua vida como se dele fosse o proprietário. Foi assim com o faraó do Egito, o César romano, o rei cristão medieval, em virtude de privilégio, se apropriaram do poder, identificando-o como o seu próprio corpo. E a pessoa do príncipe, que se torna intermediário entre os homens e Deus, ou o intérprete humano da suprema razão. Identificado com determinada pessoa ou grupo, o poder personalizado é um poder de fato e não de direito, pois não é legitimado pelo consentimento,
da maioria, mas depende do prestígio e da força do que a possui. Trata-se de uma usurpação do poder que perde o seu lugar público quando é incorporado na figura do príncipe. Que tipo de unidade decorre desse poder? Como não se funda na expressão da maioria, ele precisa estar sempre vigiando e controlando o surgimento de divergências que poderão abalá-lo. Nunca, então, a uniformização das crenças, das opiniões, dos costumes, evitando o pensamento divergente e destruindo a oposição. Eis o risco do totalitarismo, quando o poder é incorporado ao partido único, representado por um homem todo-poderoso. O filósofo político contemporâneo Claude Lefort diz que o escritor soviético dissidente Solzhenitsyn costumava se referir a Stalin como sendo o egocrata, que significa o poder personalizado, etimologicamente poder do eu. O egocrata é o ser todo-poderoso que faz apagar a distinção entre a esfera do Estado e a sociedade civil. O partido onipresente se incumbe de difundir a ideologia dominante por todos os setores de atividades, a todos unificando o que permite a reprodução das relações sociais conforme o modelo geral. Comparando com esse presidente de vocês aí, esse tal de Temer é mera coincidência. A Idade Moderna promoveu uma profunda mudança na maneira de pensar medieval, que era predominantemente religiosa. Ocorreu a secularização da consciência, ou seja, o abandono das explicações religiosas para se usar recursos da razão. Essa transformação se verificou nas artes, nas ciências, na política. A tese que todo poder emana de Deus se contrapõe à origem social do pacto feito pelo consentimento dos homens. A legislação do poder se encontra no próprio homem que o institui. Para ilustrar o caráter divino do poder no pensamento medieval, você precisa ler Baudin, 1530 a 1596, jurista e filósofo francês, que defendeu em sua obra A República o conceito do soberano perpétuo e absoluto, cuja autoridade representava a vontade de Deus. Assim, todo aquele que não se submetesse à autoridade do rei deveria ser considerado um inimigo da ordem pública e do progresso social. Segundo Baudin, o rei deveria possuir um poder supremo sobre o Estado, respeitando apenas o direito de propriedade do súdito, que ele não era nem besta. Com a emergência da burguesia no panorama político, dá-se a criação do Estado como organismo distinto da sociedade civil. Em outras palavras, na Idade Média, o poder político pertencia ao senhor feudal, dono de terras, e era transmitido como herança, justamente com seus bens. Com as revoluções burguesas, essas duas esferas desassociam-se, o poder não é herdado, mas conquistado pelo voto. Assim, separa-se o público do privado. O espírito da democracia está em descobrir o valor da coisa pública, separada dos interesses particulares.
Desse modo, ocorre a constitucionalização do poder, que não mais se identifica com aqueles que o detêm, pois este é um mero depósito da soberania popular. A quem é depositário. O poder se torna um poder de direito e sua legitimidade repousa não no privilégio, não no uso da violência, mas no mandato popular. Súdito, na verdade, torna-se cidadão, já que participa da comunidade cívica. Não havendo privilégio, todos são iguais e têm os mesmos direitos e deveres. Isto se torna possível pela criação de instituições baseadas na pluralidade de opiniões e na elaboração de leis para orientar a ação dos cidadãos, garantindo seu direito e evitando o arbítrio. A institucionalização implica a elaboração de uma Constituição, que é a lei magna. Portanto, o poder torna-se legítimo porque emana do povo e se faz em conformidade com a lei. E cabe aqui retornar à pergunta: onde é o lugar do poder na democracia? Respondemos que é o lugar do vazio, ou seja, é o poder com o qual ninguém pode se identificar e que será exercido transitoriamente por quem for escolhido para tal. No entanto, como já dissemos, a democracia burguesa se mostrou deficiente no exercício desse ideal, pois redundou em forma elitista, privilegiando os segmentos da sociedade que possui propriedades e excluindo do acesso ao poder a grande maioria. Com a ajuda da ideologia, as classes privilegiadas dissimulam a divisão e mostram a sociedade como una, harmônica e igualitária. Asseguram, assim, a tranquilidade e o progresso. Entretanto, a outra parte da sociedade se acha reduzida ao silêncio e à incapacidade de pensar a sua própria condição. Então, diante disso, como seria a verdadeira democracia? Para alguns autores, ela se compõe de conflito, de abertura e de rotatividade. O conflito, se a democracia supõe o pensamento divergente, isto é, os múltiplos discursos, ela tem de admitir uma heterogeneidade essencial. Então, o conflito é inevitável. A palavra conflito sempre teve sentido pejorativo de algo que devesse ser evitado a qualquer custo. Ao contrário, divergir é inerente a uma sociedade pluralista. O que a sociedade democrática deve fazer com o conflito é trabalhá-lo de modo que, a partir da discussão do confronto, os próprios homens encontrem a possibilidade de superá-lo. A abertura significa que, na democracia, a informação circula livremente e a cultura não é privilégio de poucos. A rotatividade significa tornar o poder na democracia realmente um lugar vazio por excelência, sem um privilégio de um grupo ou classe. É permitir que todos os setores da sociedade possam ser legitimamente representados. A construção da democracia é uma tarefa difícil, devido à incompletude essencial da democracia. Não havendo modelos a seguir, a democracia se autoproduz no seu percurso e a árdua tarefa em que todos se empenham está sujeita ao risco dos enganos e dos desvios. Por isso, a democracia é frágil
E não há como evitar o que faz parte da própria natureza. O principal risco é a emergência do totalitarismo representado nos grupos que sucumbem à sedução do absoluto e desejam restabelecer a ordem e a hierarquia. A condição do fortalecimento da democracia encontra-se na politização das pessoas, que deve deixar o hábito ou o vício da cidadania passiva, do individualismo, para se tornarem mais participantes e conscientes da coisa pública. Democracia e cidadania. Se até hoje temos nos contentados com a democracia representativa, não pode deixar de sonhar com mecanismos típicos da democracia direta que possibilitem a presença mais constante do povo nas decisões de interesse coletivo. Na Constituição Brasileira de 1888, foi introduzida a iniciativa popular do projeto de leis, através de manifestação do eleitorado, mediante porcentagem mínima estipulada conforme o caso. Como exemplo, as 10 medidas contra a corrupção. Criação de projeto de lei que, após mais de 7 horas de sessão, a Câmara dos Deputados concluiu, na madrugada desta quarta-feira, dia 30, a votação do pacote que reúne um conjunto de medidas de combate à corrupção. O texto segue agora para o Senado. Ao longo da madrugada, os deputados aprovaram diversas modificações ao texto que saiu da comissão especial e incluíram temas polêmicos, como a punição de juízes e membros do Ministério Público por abuso de autoridade. Os deputados também rejeitaram a proposta que previa que os acordos de leniência, espécie de delação premiada, em que empresas reconhecem crimes em troca de redução de punição, fossem celebrados pelo Ministério Público. Outro trecho retirado tornava crime o enriquecimento ilícito de funcionários públicos e previa o confisco dos bens relacionados ao crime. A criminalização do Caixa 2, no entanto, que a doação da campanha não declarada à Justiça Eleitoral foi aprovada sem qualquer tipo de anistia para eleições anteriores. Pelo texto aprovado, a prática passa a ser condenada com pena de 2 a 5 anos de prisão e multa. Imagina aí, se isso for levado a sério e passar lá no Senado, teremos milhares, centenas na cadeia de políticos. Por isso precisamos construir muitos penitenciários. Por isso a participação popular se intensifica com as já referidas organizações saídas da sociedade civil. Essas organizações, ao colocarem seus representantes em confronto com o poder constituído, tornam-se verdadeiras escolas de cidadania. O importante do processo é que, ao lado dos outros poderes, como o poder oficial do município, do Estado e federal, o poder das elites econômicas, desenvolve-se o poder alternativo, ou seja, o esforço coletivo na defesa de interesses comuns transforma a população amorfa, inexpressiva e despolitizada em comunidade verdadeira. Na luta contra a tirania e o poder arbitrário, nem as regras da moral, nem apenas as leis impedirão o abuso do poder. Na verdade, como já dizia Montesquieu,
Só o poder controla o poder. Isso me lembra das teorias contratualistas, quando, nos séculos 17 e 18, a principal preocupação da filosofia política era o fundamento racional do poder soberano. Ou seja, o que se preocupa não é resolver a questão da justiça, nem justificar o poder pela intervenção divina, mas colocar o problema da legitimidade do poder. Por isso que filósofos tão diferentes como Hobbes, Locke, Rousseau têm idêntico propósito: investigar a origem do Estado. Não propriamente a origem do tempo, mas o princípio, a razão de ser do Estado. Todos partem da hipótese de que o homem está em estado de natureza, isto é, antes de qualquer possibilidade e, portanto, dono exclusivo de si e dos seus poderes. Procuram, então, compreender o que justifica abandonar o estado de natureza para constituir o estado mediano e mediante o contrato. Talvez também discutam um tipo de soberania resultante do pacto feito entre os homens. Hobbes, advertindo que o homem natural vive em guerra com os seus semelhantes, conclui que a única maneira de garantir a paz consiste na delegação de um poder absoluto ao soberano. Thomas Hobbes, 1558-1679, filósofo inglês, escreveu o livro Leviatã. O título refere-se ao monstro bíblico citado no livro de Jó, que governava o caos primitivo, do qual compara o Estado a um monstro todo-poderoso, especialmente criado para acabar com a anarquia da sociedade primitiva. Segundo Hobbes, nas sociedades primitivas, o homem era o lobo do próprio homem, vivendo em constantes guerras e matanças, cada qual procurando garantir sua própria sobrevivência. Só havia uma solução para dar fim à brutalidade: entregar o poder a um só homem, que seria o rei, para que ele governasse todos os demais, eliminando a desordem e dando segurança a todos. Locke, como arauto do liberalismo, critica o absolutismo. É o John Locke, 1632 a 1704, filósofo inglês, considerado por muitos como o pai do iluminismo. Sua principal obra é o Ensaio sobre o Entendimento Humano, em que afirma que nossa mente é uma tábula rasa, sem nenhuma ideia. Tudo o que adquirimos é devido à experiência. Para ele, nossas primeiras ideias vêm à mente através dos sentidos. Depois, combinando e associando as primeiras ideias simples, a mente forma ideias cada vez mais complexas. Em resumo, todo o conhecimento humano chega à nossa mente através dos sentidos e depois desenvolve-se pelo esforço da razão. Em termos políticos, Locke condenou o absolutismo monárquico, revelando sua grande preocupação em proteger a liberdade individual do cidadão. Para ele, o consentimento dos homens ao aceitarem o poder do corpo político instituído não retira seu direito de insurreição, caso haja necessidade de limitar o poder do governante. Além disso, o parlamento se fortalece enquanto legítimo canal de representação da sociedade e deve ter força suficiente para controlar os excessos do executivo. Rousseau vai mais longe
atribuindo a soberania ao povo incorporado, isto é, ao povo enquanto corpo coletivo, capaz de decidir o que é melhor para todo o social. Com isso, desenvolve a concepção radical da democracia direta, em que o cidadão é ativo, participante, fazendo ele próprio as leis nas assembleias públicas. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, nasceu em Genebra, na Suíça, transferindo-se para a França em 1742, onde escreveu suas grandes obras. Entre elas, podemos destacar o Contrato Social, na qual expõe a tese de que o soberano deveria conduzir o Estado segundo a vontade geral do seu povo, sempre tendo em vista o atendimento do bem comum. Somente esse Estado de bases democráticas teria condições de oferecer a todos os cidadãos um regime de igualdade jurídica. Em outras de suas importantes obras, o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, Rousseau glorificou os valores da vida natural e atacou a corrupção, a avareza e os vícios da sociedade civilizada. Fez inúmeros elogios à liberdade que desfrutava o selvagem, na pureza do seu estado natural, contrapondo-se à falsidade e ao articularismo do homem civilizado. Rousseau tornou-se célebre como defensor da pequena burguesia e inspirador dos ideais que estiveram presentes na Revolução Francesa. Rousseau, na verdade, antecipa algumas das críticas que no século seguinte os socialistas farão ao liberalismo. Denuncia a propriedade como uma das causas da origem da desigualdade e, ao desenvolver os conceitos de vontade geral e cidadania ativa, rejeita o elitismo da tradição burguesa do seu tempo. Além disso, as teorias contratualistas se baseiam em uma concepção individualista da sociedade, o que é típico do pensamento liberal. A sociedade é compreendida como a somatória dos indivíduos e o Estado tem por fim garantir que os interesses particulares possam coexistir em harmonia. Esta concepção será criticada pelas teorias socialistas. E a ética? E os problemas éticos? E a liberdade? E a emancipação e o dever? Não podemos falar desse assunto sem termos lido Platão, Aristóteles, Rousseau, Kant, Spinoza e Habermas. A área da filosofia que estuda os valores morais reflete sobre o bem e o mal, que é certo ou errado, e procura responder, por exemplo, se os seus fins justificam os meios ou os meios justificam os fins. A partir de Sócrates, 469-399 antes da era cristã, a filosofia, que antes estudava a natureza, passou a se ocupar de problemas relativos ao valor da vida, ou seja, das virtudes. Primeiro a organizar essas questões é o filósofo grego Aristóteles, 384 ou 322 a.C. Em sua obra, entre outros pontos, destacam-se os estudos da relação entre a ética individual e a social, e entre a vida teórica e a vida prática. Ele também classifica as virtudes, a justiça, a amizade e os valores morais que derivam dos costumes e servem para promover a ordem política. A sabedoria e a prudência estão vinculadas à inteligência ou à razão.
Na Idade Média predomina a ética cristã baseada no amor ao próximo, que incorpora as noções gregas de que a felicidade é um objetivo do homem e a prática do bem constitui um meio de atingi-la. Os filósofos cristãos partem do pressuposto de que a natureza humana tem um destino predominado e que Deus é o princípio da felicidade e da virtude. Entre a Idade Média e a modernidade, o italiano Nicolau Maquiavel, 1469-1527, apresenta-se com o Colombo do novo mundo moral e provoca uma revolução na ética. Nega as concepções gregas e cristãs de virtude e busca seu modelo moral na virilidade dos antigos romanos. Para ele, a ética cristã é efeminada. Maquiavel influencia o inglês Thomas Hobbes e o holandês Benedito Spinoza, pensadores modernos extremamente realistas no que se refere à ética. Nos séculos 18 e 19, o francês Jean-Jacques Rousseau e os alemães Immanuel Kant e Frederick Hegel são os principais filósofos que discutem ética. Segundo Rousseau, o homem é bom por natureza e o seu espírito pode sofrer um aprimoramento quase ilimitado. Para Kant, ética é a obrigação de agir segundo regras universais com as quais todos concordam. O reconhecimento dos outros homens é o principal motivador da conduta individual. Hegel transforma a ética em uma filosofia do direito. Ele divide em ética subjetiva ou pessoal e ética objetiva ou social. A primeira é uma consciência de dever e a segunda é formada pelos costumes, leis e normas de uma sociedade. O Estado para Hegel reúne esses dois aspectos numa totalidade ética. Na filosofia contemporânea, os principais e os princípios do liberalismo influenciam o conceito de ética, que ganha traços de moral utilitária. Os indivíduos devem buscar a felicidade e, para isso, faz as melhores escolhas entre as alternativas existentes. Para o filósofo inglês Bertrand Russell, 1872 a 1870, a ética é subjetiva. Não contém afirmações verdadeiras ou falsas. É a expressão dos desejos de um grupo, mas Russell diz que o homem deve reprimir certos desejos e reforçar outros, se pretende atingir a felicidade ou o equilíbrio. E a questão da justiça, como é que fica? Se o direito constitui a ordem da comunidade, compete à justiça salvaguardar e restabelecer essa ordem na medida em que as circunstâncias existentes não formem uma ordenação verdadeira e acertada daqueles, ou seja, uma ordenação que garanta a realização do bem comum. Dentro de uma ordem existente, deve-se tomar-se em consideração, primeiramente, as normas que visam a comunidade, o bem comum, as leis, e sobre as quais repousa a dita ordem, justiça geral ou legal, inexatamente chamada também de social. Relativamente aos membros da comunidade, tem de ser protegida a participação de ônus e obrigações, bem como a de honras e vantagens, de acordo com a sua situação, aptidões e capacidades, justiça distributiva,
Por sua vez, os membros da comunidade têm de defender reciprocamente que de direito compete a cada um. Uma aplicação capital deste princípio consiste em proteger a equivalência de prestação e contraprestação, por conseguinte, a proteção da igualdade de valor no trato econômico. Daí a desigualdade desta justiça como justiça geral, mencionada em primeiro lugar, incluindo as duas últimas sobre o rótulo de justiças particulares. De fato, a ordem existente nunca é inteiramente aquela que deveria ser. Para ser pura e perfeita expressão do direito, desse modo, ordem no sentido prene da palavra, precisaríamos de ser continuamente retocada e adaptada às situações reais que vão se modificando. Normas que há um tempo foram a expressão de um pensamento jurídico podem, variadas as circunstâncias, deixar de ter sentido, tornar-se nocivas à comunidade e altamente ilegais. O beneficiário empenhar-se-á em mantê-las com seu direito escrito. O prejudicado será inclinado a quebrá-las por meio da violência como injustas. A comunidade só interessa um desenvolvimento orgânico, o esforço nesse sentido e a boa vontade para levá-la a cabo constitui a justiça em ordem ao bem comum. Justiça social. Assim denominada porque cria de novo, em cada momento, a verdadeira ordem da comunidade e protege de modo permanente o bem comum. Então, a democracia deve assegurar liberdade a seus cidadãos, liberdade política, de organização e de trabalho, porque esses são aspectos frequentemente lembrados na vida democrática. Platão adverte que o Estado, ele usa a palavra cidade, o Estado democrático corre o risco de, embriagado pela ânsia de liberdade, erigir governantes sempre mais frouxos, que não tenham coragem ou princípios para conter o relaxamento crescente. Afirma que, na democracia, o mesmo espírito anárquico penetra os domicílios privados. O pai, por exemplo, se acostuma a igualar-se com os filhos e a temê-los, e os filhos a igualar-se com os pais e não lhe ter respeito nem temor algum. Jovens e velhos, todos se equiparam. Os rapazes rivalizam com seus maiores em palavras e ações. E estes condescendem com eles, mostrando-se cheios de bom humor e jocosidade para imitá-los e não parecerem casmurros e autoritários. Fala ainda da igualdade do sexo, da confusão entre cidadãos e estrangeiros e termina com uma frase antológica: as cadelas valem tanto quanto as suas donas, e os cavalos e os asnos andam às soltas, como importantes personagens empurrados pelos caminhos a quem não lhe cede o passo. E por toda parte se vê a mesma pletória de liberdade. Embora Platão tenha escrito em sentido simbólico, não se pode deixar de pensar nos inúmeros institutos de belezas canina espalhados pelas cidades do mundo hoje, ao lado de milhares de pessoas que não têm o que comer. É na profundeza de cada correção
e no recôndito das consciências que nasce a verdadeira restauração da ordem política. Quando numa cidade são honrados a riqueza e os ricos, a virtude e os virtuosos, torna-se alvo de desdém. Considerando a cadeia inquebrantável dos acontecimentos naturais, é possível dizer que a liberdade é nada menos do que uma ilusão, afirmou Emmanuel Kant na Crítica de Razão Pura. Já Aristóteles diz que é livre aquele que tem em si mesmo o princípio para agir ou não agir, isto é, aquele que é causa interna de sua ação ou de sua decisão de agir ou não agir. A liberdade é concebida como um poder pleno e incondicional da vontade para determinar a si mesmo ou para ser autodeterminada. É pensada também como ausência de constrangimento externos e internos, isto é, como uma capacidade que não encontra obstáculos para se realizar, nem é forçada por coisa alguma para agir. Trata-se da espontaneidade plena do agente, que dá a si mesmo os motivos e os fins de sua ação, sem constrangido ou forçado por nada ou por ninguém. Assim, na concepção aristotélica, a liberdade é o princípio para escolher entre alternativas possíveis, realizando-se com decisão e ato voluntário. Contrariamente ao necessário ou à necessidade, sobre a forma, o agente sofre a ação de uma causa externa, que o obriga a agir sempre de uma determinada maneira. No ato voluntário livre, o agente é causa de si, isto é, causa integral de sua ação. Sem dúvida, poder-se-ia dizer que a vontade livre é determinada pela razão ou pela inteligência e, neste caso, seria preciso admitir que não é a causa em si, ou incondicionada, mas que é causada pelo raciocínio e pelo pensamento. Por isso, nós precisamos vivenciar a liberdade no âmbito da experiência cotidiana, porque o conceito de liberdade tem sido entendido como possibilidade de autodeterminação, possibilidade de escolha, ato voluntário. Espontaneidade e ausência de interferência. Outra, desde cedo o homem se habituou a conceber todas as coisas sob a forma de oposição expressa no sim e no não. Movimento à direita e à esquerda, desejo e aversão, afirmação e negação, semelhança e diferença. A noção de diversidade sob a forma de alternativa dos contrários é o primeiro elemento constitutivo da ideia de liberdade. Porque o ser humano é capaz de raciocinar, compreender, julgar e discernir o homem. E é também capaz de perceber a diversidade, a pluralidade, a alternativa de contrários e se posicionar fazendo escolhas e opções livres. Porque o ser humano não apenas faz o que quer, mas, acima de tudo, pode efetivar a realização de metas e fins estabelecidos. Caracteriza-se como um ser livre. Livre porque possui, em determinado grau e medida, possibilidades objetivas de concretizar escolhas motivadas. Porque o ser humano, como ser racional, tem o poder de escolha, capacidade de autodeterminação ou autocasualidade, orienta e organiza suas ações de forma autônoma e independente. Jamais realiza qualquer atividade sem prévio acordo interior, o que expressa
sua independência e sua condição de homem livre. Porque o ser humano pode agir independentemente de coação exteriores, bem como de determinação interior. Ele se caracteriza como um ser livre. Essas afirmações conduzem a um tema correlato da liberdade, o livre-arbítrio. E sobre este tema, eu vou continuar falando amanhã, aqui, direto do Instituto Icapuí Filmes. Muitíssimo obrigado por me ouvir. E desculpe pelo meu desabafo com aquele seu presidente que está no poder. Até amanhã. Muito obrigado por me acompanhar diariamente aqui por meio do Facebook